Salve pessoal, vamos começar mais uma série de aulas aqui agora falando sobre ponteiros, tá? Então, ponteiros, vamos botar aqui. Ponteiros, pessoal, é uma tecnologia, dá para assim dizer, uma técnica, uma ferramenta que as linguagens de programação utilizam, né? Quando que nós precisamos acessar uma área de memória indiretamente. Então, o ponteiro serve para acesso indireto à memória. Opa! Pode parecer meio estranho, mas vamos supor o seguinte exemplo, né? Toda vez que nós declaramos uma variável aqui, né? Essa variável aqui, ela vai sempre representar um espaço em memória e ela sempre vai ter um escopo. Ou seja, por exemplo, se eu tenho esse int a aqui dentro do main e eu tiver uma outra função aqui qualquer, e eu tiver aqui um outro int a, embora tenha o mesmo nome, né? Eles estão em escopos diferentes, ou seja, tanto esse quanto esse, eles vão, no momento da execução das suas funções, não esqueça que o main também é uma função, eles vão ocupar um espaço em memória, tá? Então, para poder exemplificar a questão aqui, né, existem algumas situações onde eu estou num espaço, num escopo de memória, né, em que eu preciso acessar uma memória, ou seja, uma outra variável, que não está no mesmo escopo que eu estou. Então, eu não tenho como, por exemplo, aqui dentro da minha função, tentar colocando o mesmo nome da variável ou tentando fazendo alguma coisa do tipo main.a, sei lá, acessar aquele conteúdo de memória que está lá. Isso aqui, né, não tá certo, está errado. Eu não tenho como fazer isso. Eu preciso ter uma forma para conseguir ter esse acesso indireto à memória. Então, eu vou colocar um exemplo aqui antes de explicar como é que funciona o ponteiro, que eu acho que fica bem claro para visualizar o que está acontecendo aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou ter dois inteiros, int a e int b. Tá? Vamos inicializar eles com 2 e com 4. E eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma função que receba esses dois inteiros, né, essas duas variáveis, e troque o valor de um pelo outro. Tá? Então vamos mostrar aqui antes, aqui, valor de A, valor de B. E eu quero fazer uma função de troca, né? Eu quero uma coisa do tipo assim, troca onde eu passe A e passe B, né? E depois da troca, o valor de A passe para o valor de B e o valor de B passe para A. Ou seja, a troca de valores entre eles. Certo, então vamos escrever essa função troca, né? Troca. Né? Aí, como a gente só conhece a passagem para uma função parâmetro por referência, né? A gente vai provavelmente querer escrever alguma coisa desse tipo aqui, né? Onde é que eu declaro dois inteiros que eu quero receber, que seriam os inteiros que eu vou trocar o valor. Né? Eu preciso de um temporário para fazer o algoritmozinho de troca, né? E aí vamos lá. Né? O temp vai receber o A vai receber o B, e o B recebe o valor anterior da troca do A. Né? E aí com isso a gente vai achar que vai trocar o valor de um pelo outro. Né? Não é bem o que vai acontecer, a gente vai ver aqui. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma área, uma pseudo-memória aqui, e aí eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, que eu não estou habituado para usar essa ferramenta aqui da
da canetinha aqui, né? Mas a nossa ideia aqui é o seguinte, né? Eu tenho esse inteiro, esse outro inteiro, né? O nosso programa começa a ser executado, executa essa linha e aí ele vai fazer a declaração das duas variáveis, tá? Na declaração das duas variáveis, eu vou tentar fazer uma memória aqui, né? Aonde, como eu tenho dois inteiros, vai ser gerado dois espaços para inteiros aqui, para armazenar o valor de A e o valor de B. Que horror esse B aqui. Vamos escrever de novo B aqui. Beleza. Como essa nossa memória aqui é é a memória RAM, no caso, né, que ela vai estar armazenando todos os programas que estão em execução na máquina, inclusive o nosso, né? Essa memória que ela é endereçada, ela começa lá no endereço inicial e vai até o final da memória com endereços. Então, cada variável que nós criarmos no nosso programa, ela vai iniciar em algum endereço de memória, porque é assim que funciona. Então, para fins aqui de nós compreendermos, vamos colocar o seguinte aqui, esse nosso A aqui, ele está no endereço 1, tá? E o B está no endereço 2. Isso aqui, na realidade, vão ser endereços colocados em hexadecimal, que são endereços gigantescos, então por isso a gente vai colocar bem simplesinho aqui para entender. Então, acontece o seguinte, vai aqui, criou os dois aqui, né, vai atribuir o valor 2 para A e o valor 4 para B, né? Vejam a sofrência para fazer um 4 aqui, né, nesse negócio. E aí temos aqui a nossa memória do escopo local do main, tá? Tudo isso aqui é escopo do main. Opa! Né? Beleza? Aí vai continuar o programa, vai mostrar a parada aqui na tela, vamos lá, vai mostrar o 2 e o 4, né? E vai fazer a execução da função. Quando eu chego aqui na função troca, que está sendo executada aqui agora, né, o que vai acontecer? Eu vou passar por parâmetro o valor do A para cá e o valor do B para cá. Só que antes ainda disso acontecer, lá na memória, como eu estou lidando aqui com mais dois inteiros, né, eu vou criar dentro do escopo do troca aqui agora, né, eu vou criar, vamos supor que tivesse tudo juntinho aqui na memória, tá? Isso aqui nem sempre é assim, né? Continua os endereços. Aqui eu vou ter lá, de novo, o valor do A e do B, né? Só que esse espaço da memória aqui, ele é do escopo da função troca. Isso aqui tudo da troca, quando que terminar a execução do programa, isso aqui vai tudo para o espaço, não continua. Quando terminar a execução da função, desculpa, né? Vai eliminar e vai continuar só esse escopo vivo, porque a única coisa que vai estar viva no programa é o main. Tá? Então, como está passando por parâmetro, ele vai pegar o valor do A e botar aqui no int A dentro do escopo do troca. Vai pegar o valor do B e colocar aqui dentro. Tá? Como a primeira coisa aqui que vai acontecer dentro da função aqui é declarar uma variável inteira, né? Onde é que está a borrachinha aqui? Eita, foi. Aqui também vai ser criado o espaço para essa outra variável aqui no próximo endereço de memória que tiver livre. No caso aqui seria o 5. E o temp não tem nenhum valor aqui. Opa. Tá? Bueno, agora então o que vai acontecer? Ele vai pegar então, no valor do temp ele vai pegar o valor do A. Qual A? O do A do escopo do troca, esse cara aqui. Vai botar lá dentro do temp o valor do A, 2, certo?
continuando o algoritmo aqui, ele vai pegar o valor que está dentro do B do troca aqui e passar para o A. Então, o A que era 2, né, agora ele vai ter 4. E, continuando, ele vai pegar o valor do B, né, que era 4, e vai atribuir o valor do temp, que é 2. Então, o B está valendo 2, certo? Aí você diz, professor, trocamos de valor, certo? Trocamos valor. Só que o que acontece? Terminou a execução do programa, toda essa memória aqui da minha função, ela vai embora. E aqui, quando eu vou pedir para mostrar o valor das duas variáveis aqui do A e do B, quais são esses valores? Ele vai lá no local, na memória onde é que está o A, onde é que está o B, e vai pegar o valor deles. A memória que está o A e que está o B é dentro do escopo do main. E aí estão lá os dois, olha só, o A está valendo 2 e o B está valendo 4. Ou seja, não trocou coisa nenhuma, continua as duas variáveis tendo o mesmo valor. Por quê? Porque aqui na variável, na função que eu fiz essa troca, eu estou num escopo diferente do escopo da onde que saíram os dados, né? Que saíram daqui, né? Olha que aqui é a chamada, né? E viva o risco, né? Então, tá aqui, né? Eu não consegui acessar o local de verdade, o local verdadeiro, onde é que estão esses dados. Eu só acessei uma cópia dos valores em outros lugares que foram criados no escopo da outra função. Então, em momento algum, eu consegui manipular nem A e nem B aqui do main, aqui, dentro da função troca. Eu só consegui manipular os valores deles armazenados em outro lugar. E aí, desse jeito, eu nunca vou conseguir fazer uma função que troque o valor de A e B, porque A e B não estão no escopo dessa outra função, eles estão nesse escopo. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma ferramenta que me permita com que eu pegue, que eu consiga acessar num determinado escopo uma variável que não está nesse escopo, que está em outro escopo, e que consiga também fazer a ligação de um escopo com outro escopo. Tá? E aí, nesse caso aqui, nós temos os nossos amigos olha que espetáculo. É horrível escrever nisso aqui. Mas a gente vai acostumando. Ponteiros. Né? Nem a carinha sai bonita. E então no próximo vídeo vamos ver como é que é esse ponteiro e como é que ele funciona, como é que a gente trabalha com ele.